Hi everybody, this is Jaime. I'm back today with Let's Talk 11. This is our setup to this lesson. In this setup we have 3 topics. The first one is about a revision. The second one is a current topic. And the last one, a pre-knowledge. Let's go ahead then. Então pessoal, aqui está a nossa revisão. Nós temos aqui essas 4 faces aqui para fazer a revisão dos assuntos que vimos, né? Aqui é o seguinte, eu reúno aqui como que é empregado o do como verbo auxiliar dos outros verbos, né? Então, se não ficou bem entendido esse assunto do como auxiliar, aí a pessoa que tiver dúvida, volte lá na lição e faça estude novamente ali para tirar essas dúvidas, né? Fique bem claro, mas aqui já vai ajudar um pouquinho com essa revisão, já ajuda um pouco. E aqui por último eu tenho aqui o emprego também dos pronomes, tanto do possessivo, né? Tanto do pronome possessivo quanto do adjetivo possessivo. Mas vamos ver então aqui primeiro o caso do do e do dos. Nessa face aqui, aqui nós usamos a afirmativa e a interrogativa. Eu aqui não coloquei a interrogativa, mas vou explicar aqui sobre ela também, nessa face. Aqui nós temos a face que usa o do na forma negativa, e aqui nessa face a forma interrogativa negativa. Então aqui imaginem que eu tenho aqui nessa frase You read a book, vamos colocar o do aqui para enfatizar a nossa afirmação. You do read a book. She does things. Então coloque imaginariamente para saber por que existe ele na pergunta. Porque na pergunta você diz assim, do you read a book? Então é porque inclusive ele é usado às vezes para enfatizar uma declaração, uma afirmação. Você fala, you do read a book, você lê o livro. Você fala you do porque você quer enfatizar que aquela pessoa realmente faz aquela ação. You do read a book. Então esse do que você enfatizou aqui depois do you, ele realmente é usado nas perguntas, sempre, né? Nas perguntas é usado para os verbos principais, né? Do you read a book? E aqui você usa she does sing, né? Porque na terceira pessoa você usa sempre o szinho aqui no final do verbo. Quando você usa o does, não esqueça de tirar o s, tanto na pergunta quanto na forma negativa, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, apenas na terceira pessoa que é usado o does. Esse aqui, veja o formato aqui, ó, terminando em S, afirmativa does, negativa sem o S aqui e o does negando, né? Vamos para ela agora, para a negativa aqui, para prestar atenção como é que é usado. Então, na pergunta é does she sing? Ela canta? Não esqueça de tirar o S. Does she sing? E é só na terceira pessoa do singular que é usado o does. As demais, todas é o do. Então, do they go, do they read a book, do you read a book, do we read a book. Então, vamos para cá então. No caso aqui, ó. Agora nós vamos negar. You don't read a book. Então, antes you read a book. Agora acrescenta o not após o do, né? You don't read a book. Você não lê um livro. E na terceira pessoa, né? Todas as pessoas são assim. Você usa o do mais o not. You, né? They don't read a book. We don't read a book. I don't read a book. Apenas na terceira pessoa que é usado o does not. E ao usar o does not, não esqueça de tirar o S do verbo que tinha aqui antes, né? Na afirmativa. She sings. Então, she does not sing. Então, sem o S. Ela não canta. E assim para todos os demais verbos, né? Sempre nesse formato, tirando o Szinho do final ali, da palavra, do nome do verbo. E conjuga dessa forma. He does not. She does not.
do something. Então vamos para esse aqui. Agora que esse aqui já é usando aquelas duas juntas, né? Perguntando e perguntando negativamente. Aqui eu coloquei botei duas coisas juntas aqui, a afirmativa e a interrogativa, né? Mas aqui nós imaginemos a interrogativa daqui junto com a negativa. Don't you read a book? Você não lê um livro? Doesn't she sing? Ela não canta? Entenderam? Então é como eu fiz aqui a forma, né? Essa forma aqui. Don't, aí tem a interrogação. Doesn't, tem a interrogação. O formato doesn't é usado apenas na terceira pessoa. As demais, formato don't. Don't they, don't we, don't you no plural, né? Don't I, don't you read a book, don't I read a book, don't they read a book. Aí na terceira pessoa é doesn't she read a book, ó, doesn't she sing, como está aqui. E aqui no caso do possessivo, nós temos os dois casos aqui, o adjetivo possessivo, que é aquele que vem antes do substantivo ao qual ele se refere, e o pronome possessivo, que é o que vem no lugar do nome, no finalzinho lá da frase, né? Eu fiz aqui um exemplozinho pequenininho, curto, fácil de entender. It is my watch. Ele é meu relógio. Então aqui nós temos um exemplo do adjetivo possessivo my, né? My, meu, significa meu. Então, meu relógio. Então veja que ele vem antes, né? My vem antes do substantivo ao qual ele se refere, relógio, né? My watch. Então, antes de watch, before the word watch. E aqui, it is mine. Aqui, no caso aqui, ele vem, o pronome possessivo mine vem no finalzinho da frase, né? Em todas as frases, ele vem no finalzinho. Sempre o pronome possessivo no final. Então, para a primeira pessoa, nós temos I, my, mine, né? Na segunda pessoa, vamos falar desde do pronome pessoal. I, my, mine, you, your, yours. E terceira pessoa é he, she. Aí vem his, her. E o pronome possessivo vai ser o his, não mudou nada, né? É a mesma coisa que o adjetivo possessivo. His se escreve do mesmo jeito, H-I-S. E o her você acrescenta um S para o pronome possessivo, que é referente ao sexo feminino, ela, né? She, her, hers. Hers, pronome possessivo. No caso do we, que é a primeira pessoa do plural, você usa o pronome pessoal we, o referente, o correspondente a ele é o our, né? Our, O-U-R, our, e esse é o adjetivo possessivo. E o pronome possessivo é ours, é o O-U-R seguido de um S, ours, fica no finalzinho. O they. O they você tem o they, né, que é o pronome pessoal. Depois você tem o their, que é o adjetivo possessivo. E o theirs, terminando com S. É o mesmo their, acrescentando ali um S. Fica theirs, que é o pronome possessivo. Então, pessoal, acho que foi assim meio rápido aqui, não sei, eu fiz um resumo, né? E como eu disse, quem não entendeu bem aqui, voltem lá na lição para que fique bem entendido, para que com segurança passe adiante, né? Então vamos para o próximo slide, fico por aqui neste. Imperative. Command. Get up. Don't speak. Open your books. Repeating. Imperative. Command.
Get up. Don't speak. Open your books. Então, pessoal, a forma imperativa são as ordens que a gente dá, como a gente faz em português. Do mesmo jeito que nós costumamos fazer em português, né? Dar as ordens, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Também é usado em inglês a partir do verbo, já da ação, né? Nós já usamos o verbo de ação ali, pedindo dando a ordem, né? Para que seja feita aquela ação. Então aqui no caso já entrou direto já o verbo de ação, que é get up, levante-se. Get up. Aqui foi negando a ação, não fazer aquela ação. Don't speak. Usou o auxiliar do na forma negativa. Don't speak. E ela também tem aqui o dedinho ali na boca indicando, pedindo silêncio, né? E aqui é mais um verbo de ação, que temos aqui a imagem de um livro aberto e está pedindo para abrir os livros, né? Open your books. Abram seus livros. Então, aqui temos ainda mais ações na frente. Vamos passar para o próximo slide então agora. And following our lesson, we have in this slide here these orders that are imperatives. Então, pessoal, aqui nós temos esses três aqui, né? Seguindo a nossa lição, como disse agora em inglês, nós temos aqui ainda temos aqui mais uma vez essas ordens, né? A título que a gente vem fazendo, como fizemos agora no slide anterior. Então temos aqui ainda mais três, né? Que são, eu vou falar agora elas, e vocês terão um áudio, e no último slide terão por escrito, né? Eu vou agora falar, vocês vejam se vocês entendem aí o que eu disse aqui, e são capazes até de escrever, né? O que eu vou falar. Essas ordens que eu vou falar. Então aqui nós temos três personagens aqui que estão falando, que estão dando ordens. Aqui você veja que este primeiro aqui, ele fala assim, don't say this. Este outro aqui diz, come here. E esta jovem fala assim, look at me. Então, primeiro, don't say this, come here, look at me. Então aqui todas são ordens que podem ser também amenizadas quando você coloca o please, né, na frente ou depois, para fazer com que fique mais a ordem seja mais um pedido do que uma ordem, né? Então você usa esses termos aí, o termo please. Então aqui no caso seria please don't say this, or don't say this, please. In this case here, the guy can say, please come here, or come here, please. And this girl here says this way, look at me, please, or please look at me. Então são as formas que se fala para amenizar uma ordem, né? Para tornar mais um pedido do que uma ordem. Quando a pessoa não quer que aquilo seja entendido como uma ordem, então usa o please. Para ser mais polite, né? De forma polite aqui, para ficar mais educadamente a ordem, ela se tornar mais um pedido. Então aqui é o finalzinho aqui da parte de imperativo. Nós temos agora ainda mais algum slide aí na frente, vamos ver o que vai tratar. Pre-knowledge, Whose hat is this? Whose car is that? Whose shoes are these? Então, pessoal, aqui nós temos um pré-conhecimento, né? É o pre-knowledge, que é o pré-conhecimento, é algo que a gente vai ver ainda lá na frente, né? Mas eu já estou trazendo agora para esta tela aqui. É o whose. Whose pergunta de quem, né? É um interrogativo. Pergunta de quem alguma coisa, né? No caso aqui nós temos um chapéu. Chapéu em inglês é hat.
Então, para perguntar de quem é este chapéu, está aqui escrito: Whose hat is this? De quem é este chapéu? Mesma coisa o carro. Whose car is that? De quem é aquele carro? Whose car is that? Lembra que that é aquele, né? This é este. No caso, that é aquele. Whose shoes are these? Então, nós temos aqui um par de sapatos. E a palavra para sapatos aqui, a tradução é shoes. Whose shoes are these? De quem são estes sapatos? Então, eu acho que ficou entendido aqui. Como o pré-conhecimento é o bastante, para terem aí uma noção, vai ser dado ainda lá na frente o interrogativo whose. Ficamos por aqui, sem mais delongas, vamos passar para o próximo. Listen to the audio and then read and understand it. Listen to the audio again. The bird sings happily. It wants to fly. I agree with you. I don't agree with him. He says the pencil is his. You say the pencil is yours. I think it is your pencil. This is his book. The book is his. That is our house. The house is ours. How many hours are there in a day? There are 24 hours in a day. What time is it now? It is 10 o'clock. I see it. Do you see the bird? Does it want to fly? We listen to the music. They eat their sandwich. We work at the same factory. They live in Madrid. She dances well. Fernanda learns French. She studies happily. Hurry up. It's going to rain. Let's go in. It's time for class to begin. Get up. Don't speak. Open your books. Don't say this. Come here. Look at me. Então, pessoal, aqui eu falei aqui li todo o texto aqui e agora eu vou comentar, né, desde o cabeçalho, onde vocês viram aqui. Listen to the audio and then read and understand it, né? Ouçam o áudio e então leiam e o entendam, né? Depois, listen to the audio again. Então, escutem novamente o áudio, né? Então, aqui foi dado aqui o texto, foi dado aqui o áudio, e aqui eu vou novamente falar frase por frase, explicando cada uma, né? The bird sings happily. Bird significa pássaro, né? Para nós. Sings é o verbo cantar. To sing é o verbo cantar. Então, aqui está na terceira pessoa do singular, né? The sings, ele, né? O pássaro. Sings, então recebe um Szinho aqui no final do verbo. O verbo é modificado aqui, recebendo aqui um S. E a forma como ele canta, happily, né? Ele canta feliz. O pássaro canta feliz, happily. Então é o modo, né? It wants to fly. It é o pássaro, né? A gente coloca no lugar do pássaro, poderia colocar no lugar do it o the bird novamente. The bird wants to fly. O pássaro quer voar. Mas aí foi substituído pelo pronome neutro it, ele. Para animais e coisas a gente usa o pronome neutro it. It wants to fly. Ele quer voar. I agree with you. Eu concordo. Agree significa concordo. With, com. You, com você. I don't agree with him. O him aqui, ele é um pronome... Ele é o objeto, pronome objeto, né? Ele é o pronome objeto, que ele substitui aqui no caso aqui ele, né? Para substituir o pronome ele, pronome pessoal ele. Então, I don't agree with him, eu não concordo com ele.
Então é isso aí, o him é usado para, na tradução ele significa ele também, mas ele é o pronome objeto. I don't agree with him. Não concordo com ele. He says the pencil is his. Ele diz que o lápis é dele. You say the pencil is yours. E você diz que o lápis é seu. You say the pencil is yours. Veja que o emprego do pronome possessivo, his, nesse caso aqui, e yours, nesse caso aqui. Fica sempre no finalzinho da frase, né? E substitui aqui o sujeito, né? O pronome pessoal aqui, he aqui substituído por his, no finalzinho da frase, que é o pronome possessivo. Yours, substituindo aqui correspondendo, né? ao sujeito, ao pronome you, e ele recebe aqui, ele fica no finalzinho da frase. Então, a diferença dele para o adjetivo possessivo é que ele vem com um Szinho aqui no final. Your, yours, yours. Your pencil, e aqui no caso, the pencil is yours. O lápis é seu. Finalzinho. Aí aqui vem essa aqui. I think it is your pencil. Veja aqui, ó, o pronome, aliás, adjetivo possessivo, né? O adjetivo possessivo. Your. E aqui, veja que ele está antes, né, do substantivo pencil. This is his book. Novamente aqui, his, adjetivo possessivo, vem antes do substantivo book. This is his book. Este é o livro dele, né? Poderia ser, se a gente for querer traduzir ao pé da letra, vai dar assim. This is, este é dele livro, né? Mas não é assim. Ele traduz para o português da forma mais aproximada, né? A melhor forma que a gente encontre. Então, the book is his. O livro é dele. Então, veja aqui a diferença. O his aqui é escrito da mesma forma, porém, um é adjetivo possessivo e o outro é o pronome possessivo. Fica no finalzinho sempre, né, da frase. O livro é dele. Então, aqui, ó, pronome possessivo. That is our house. Aquela é nossa casa. The house is ours. A casa é nossa. Então, também. Aqui é o adjetivo possessivo e aqui pronome possessivo. How many hours are there in a day? Aqui é o quantitativo how many, né? Quantas? How many hours? Quantas horas? Are there, que é aquela expressão que eu já ensinei, que eu já expliquei, né? Que é na existência, né? Existe, né? Quantas horas existem em um dia? Em um dia. E a resposta é só inverter, né? There are, em vez de are there, inverte da resposta. There are 24 hours in a day. Existem, né? Ou então existe o né? 24 horas em um dia. What time is it now? Expressão para perguntar as horas. Que horas são, né? Só que aqui tem o now foi acrescentado aqui o now, né? Que horas são agora, né? What time is it now? Que horas são agora? It's 10 o'clock. São 10 horas. Em ponto, né? O'clock significa em ponto. I see it. Eu o vejo. Do you see the bird? Você vê o pássaro? Does it want to fly? Então, aqui tem uma ligaçãozinha com essa parte aqui que eu disse. It wants to fly, né? Então, aqui é uma afirmativa, né? Uma declaração afirmando, e aqui está fazendo referência a esta afirmação aqui. Does it want to fly? Então, para você fazer a pergunta referente a essa afirmação, você faz dessa forma. Coloca o does, né? Porque ele é um pássaro, né? Terceira pessoa, it. Aí coloca o does. Does it want to fly? We listen to the music. Nós ouvimos a música. They eat their sandwiches. Eles comem seus sanduíches. Aqui você veja que o emprego do there, que é adjetivo possessivo. Assunto de agora, né? Foi dado agora há pouco e estamos revisando, né?
We work at the same factory. Então, we work. Work é trabalhar, o verbo trabalhar, né? Eat eu não falei, né? Comer. Aqui, we work, nós trabalhamos. At the same significa na mesma, no mesmo. Vai depender da palavra que vem depois aqui para a gente dizer se é na mesma ou é no mesmo. Como aqui factory é fábrica, então vai ser aqui, vai ser na mesma, né? We work at the same, na mesma fábrica, factory. We work at the same factory. They live in Madrid. Live o verbo live significa morar. They live, eles vivem, né? Eles moram em Madrid. She dances well. Ela dança bem, né? She dances. Veja que ela, né? Terceira pessoa, ele, ela, fulano, ciclano, recebe um Szinho aqui no verbo, né? Que ele, a ação que ele, da ação que eles fazem, né? Recebe o S. Então, she dances é a ação. Então, o dance recebe um S na terceira pessoa. She dances, he dances. Aí a forma como dança, né? O modo, well, bem. Ela dança bem. Fernanda learns French. Fernanda learns. Então, Fernanda também é terceira pessoa. She learns. Aí recebe um S. Learns é aprende, né? Fernanda aprende francês. French. Aí vem aqui novamente terceira pessoa. She studies. Então, como é terceira pessoa, o verbo recebe, faz aquela modificaçãozinha no plural, troca o Y pelo IES, por IES, e fica dessa forma. She studies. Aí está novamente aqui o modo como ela estuda, né? Lembra do well é a mesma coisa, a mesma função do well. Então, happily. O happily é o modo como ela estuda. She studies happily. Aqui, hurry up. O hurry up significa apresse-se. It is going to rain. Vai chover. Apresse-se, vai chover. Hurry up. Aqui, let's go in. Vamos entrar. It's time for class to begin. Vamos entrar. É hora da aula começar. Aqui, o imperativo, né? É o assunto atual que nós temos que aprender realmente. Mas foi tão pouquinho, né, e tão fácil que eu deixei aqui por último, porque nós já vimos também lá a partir do segundo slide, não foi isso? Nós começamos a ver aquelas ordens, né, aqueles comandos. Então deixei por último essa parte do imperativo. Então aqui nós temos as ordens. Get up, don't speak, open your books, don't say this, come here. Look at me. Então, pessoal, dou por finalizado aqui essa lição de hoje. Este é o final do nosso vídeo. Até o próximo. Bons estudos a todos. E então, até o próximo.